Um ponto de ordem à mesa, deputada Lúcia Lemos. Boa noite a todos. Sr. Presidente, venho fazer um ponto de ordem à mesa, mas antes gostaria que uma declaração minha, pessoal, ficasse em ata. Sr. Presidente, pretendo que fique em ata a seguinte... Senhora deputada, fará o ponto de ordem à mesa e depois dar-lhe a palavra para uma declaração pessoal, que será uma intervenção, naturalmente. Não, é mesmo uma declaração para a ata. Eu faço a declaração e depois... Mas podia que um ponto de ordem primeiro, que era o que lhe tinha dado a palavra Embora para fazer. seja prévio. Mas tudo bem. Ponto de ordem à mesa. Então, gostaria que Vossa Excelência nos dissesse, clarificasse ao órgão, ao abrigo de que normas regimentais vai esta Assembleia funcionar. Funcionar ao abrigo da norma regimental que foi aprovada na última Assembleia Municipal, naturalmente, e que foi publicada, entretanto, no Boletim Municipal. É isso. Deduzo da sua informação, Sr. Presidente, que quererá dizer-nos que esta Assembleia vai funcionar ao abrigo de alegadas alterações que terão sido aprovadas nesta sala no dia 25 de outubro. E pergunto então, muito diretamente, qual é o documento ou o ato que Vossa Excelência considera que vincula esta Assembleia a esse novo texto? Pergunto, ponto de ordem, é o edital assinado por si ou é o texto que nos foi mesmo agora distribuído, encadernado, todo bonito, e que está publicado no Boletim Municipal? Ou é a conjugação dos dois documentos? E o ponto de ordem é este, não pode ser nenhum nem outro, e não podem ser os dois, porque ambos têm incongruências e falhas e não se conjugam entre si. Vejamos, após decisão desta Assembleia de que as propostas deveriam ser votadas uma a uma, o que temos. E agora cito o edital. No artigo 27, a CDU fez uma proposta de alteração a este artigo e a sua votação não consta no edital. Foi votada? Foi aprovada? Foi rejeitada? Artigo 36. Havia propostas do PAN, PSD e CDU que não consta do edital. Foram votadas? Foram aprovadas? Foram rejeitadas? Artigo 36, número 3 e número 4. A deliberação sobre esses números não consta no edital. Foram votadas? Foram aprovadas? Foram rejeitadas? Artigo 40, número 5. A proposta do PS de retirada deste número não consta no edital. Foi votada? Foi aprovada? Foi rejeitada? Artigo 41, número 7. A CDU fez uma proposta de alteração e a sua votação não consta no edital. Foi votada? Foi aprovada? Foi rejeitada? Artigos 53, 54 e 59. O Bloco de Esquerda fez propostas e a sua votação não consta no edital. Foram votadas? Foram aprovadas? Foram rejeitadas? Artigos 67, 68, 69 e 70. O PAN fez propostas e a sua votação não consta no edital. Foram votadas? Foram aprovadas ou foram rejeitadas? Artigo 79. O CDS fez uma proposta de alteração e a sua votação não consta no edital. Foi votada? Foi aprovada? Foi retirada ou rejeitada? O texto publicado, este mesmo que agora nos entregou, tem erros e não são meras gralhas, como por exemplo a numeração do artigo 36 ou a remissão do número 8 do artigo 79. O texto publicado tem apenas e só um buraco negro, 4 artigos que desapareceram, gostaríamos onde estão. Passa do artigo 66 para o artigo 71. Pode um regimento em rigor, neste Estado, estar em vigor? Achamos que não. Por tudo isto, consideramos que este pretenso regimento não está em vigor porque enferma de várias invalidades jurídicas, invalidades formais e substanciais que implicam a sua nulidade. A saber, primeiro, o edital e o texto publicado não estão iguais e ambos estão errados. 2. Para que pudesse haver um novo regimento, era necessário que após a aprovação das alterações propostas, votadas uma a uma, era necessário que tivesse sido feita a votação global do novo texto, o que não aconteceu. Não foi feita votação global. 3. A 16ª Assembleia Extraordinária funcionou em violação da lei e do regimento em vigor e ver-se-á, achamos nós, em violação da própria Constituição da República Portuguesa. Se vier, como esperamos,
a ser declarada a sua ilegalidade, a da 16ª sessão extraordinária, realizada a 25 de outubro de 2018, todas as deliberações nela tomadas poderão ser declaradas nulas. Perante isto, a CDU considera que esta Assembleia deve funcionar para ser legal com o regimento que está em vigor no nosso entender, e esse regimento é o texto anterior àquele que foi aprovado aqui a 25 de outubro passado e que nos foi distribuído, o que os senhores pretendem estar em vigor com esta convocatória. Consideramos que não está em vigor. Propomos, Sr. Presidente, que suspenda os trabalhos, reúna o seu apoio para conferir tudo o que acabei de dizer e tome as medidas que considere adequadas. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado, já agora posso responder ao ponto de ordem, talvez, não? Sim, mas agora vou responder ao seu ponto de ordem, muito bem? Então, Sr. Deputada, como saberá, dos editais contam as deliberações tomadas e, portanto, naturalmente que não estão propostas que não foram aprovadas. Do edital consta, como em todos os editais sobre PAODs, sobre outros pontos, constam as propostas que foram aprovadas e não aquelas que foram rejeitadas. Quanto ao regimento que está em vigor, é muito simples, é aquilo que foi publicado no Boletim Municipal. Se há algum problema na impressão, ela será corrigida, naturalmente. Se há alguma lacuna ou imprecisão ou erros de remissão no regimento, como aliás existia nos anteriores, como também bem se sabe, evidentemente que a mesa os interpretará e temos interpretado todos e vivido muito bem com isso, porque não há documentos perfeitos e, portanto, não há nenhuma questão a esse respeito. Portanto, este regimento está em vigor, aliás, ele prevê que é aprovado, foi aprovado ponto a ponto, segundo metodologia de votação pedida por uma das bancadas nesta Assembleia, foi aprovado ponto a ponto, os seus artigos foram aprovados, foi publicado em boletim municipal, está em vigor este regimento, é por ele que nós nos vamos reger. Questões sobre a sua entrada em vigor ou não, são todas legítimas, naturalmente, como todas as posições que todos tomamos aqui na Assembleia Municipal. As forças políticas tomarão, evidentemente, as ações que entenderem a esse respeito, cumpre respeitá-las, podendo ou não concordar com um conjunto de coisas, mas, enfim, essa é a discordância com a qual teremos que viver. Nesta Assembleia Municipal nós vamos funcionar com este regimento, naturalmente, que foi aquele que foi aprovado, publicado em boletim municipal, como é habitual. Muito obrigado. Tem a palavra, Sra. Deputada. Sr. Presidente, agradeço as explicações. O meu ponto de ordem e a declaração que eu quero que fique em ata é a seguinte. Sr. Presidente, pretendo que fique em ata esta declaração. Esta Assembleia Municipal é um órgão político e quero deixar claro que tudo o que aqui direi é apenas e só referente a posições políticas e nunca referente às pessoas. Nada me move contra Vossa Excelência nem contra ninguém nesta sala, do ponto de vista pessoal. Tudo me move contra os comportamentos e atitudes políticas. Senhora Deputada, o que é que isso tem a ver exatamente com o ponto de ordem? Peço imensa desculpa de estar a silenciar, mas eu tenho que perceber porque é que isso é um ponto de ordem e o que é que isso tem a ver com a condução dos trabalhos. É assim, se não me deixa acabar. Tudo me move contra comportamentos e atitudes políticas que possam cercear a liberdade e a democracia nesta Assembleia. Da sua resposta, Sr. Presidente, eu devo então deduzir que está em vigor o que saiu no edital. Correto. E pergunto-lhe então se os números 3 e 4 do artigo 36 que não estão no edital estão ou não estão em vigor, porque se têm que ser expurgados do texto final do regimento, uma vez que não constam do edital. Muito bem, Sra. Deputada, naturalmente nós não deixaremos de verificar essa situação e para que não subsistam quaisquer dúvidas, nós não faremos uso destes pontos nesta Assembleia Municipal, como é evidente, porque um regimento é um documento pelo qual nos guiamos e entendemos que tem que haver total transparência. Além de um erro de numeração que aparentemente existe, verificaremos essa situação e agiremos de modo conforme com ele. Não tendo neste momento a certeza sobre a conformidade com o edital, não utilizaremos estes números durante esta própria Assembleia e, portanto, por exemplo, a regra que tem que ver com os tempos de interrupção dos trabalhos não serão consideradas nesta Assembleia de modo cautelar para que não haja nenhum problema de legalidade. O deputado Paulo Sousa, creio que pediu um ponto de ordem. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, Executivo, caríssimos deputados, mesa, funcionários, público e imprensa local. Sr. Presidente, o ponto de ordem vai num duplo sentido. O primeiro, numa das questões que foi deixada agora aqui pela deputada Lúcia, que é a questão da votação na íntegra do regimento. Eu percebi essa questão, ou seja, eu não ponho em causa nada das respostas dadas pela mesa, não vou discutir isso, mas eu discuto realmente esse ponto, porque uma coisa é a votação ponto a ponto e a senhora deputada parece-me ter toda a razão na minha interpretação, e que vale o que vale, como é lógico. Uma coisa realmente é a votação ponto a ponto, outra coisa é a votação final do documento, que eu julgo ser obrigatória. Eu não sei, não estive nessa Assembleia e pelo que sei, pelo que fui informado, a bancada do Bloco ausentou-se também das votações. E, portanto, eu gostava que o Sr. Presidente me esclarecesse só se realmente houve uma votação total do documento ou se não houve essa votação, porque então aí eu julgo que a interpretação da Sra. Deputada Lúcia faz todo o sentido, mas é meramente a minha opinião. Segunda questão de ponto de honra, de ponto de ordem aos trabalhos. Olhando para este novo regimento e partindo do princípio que será este novo regimento que será realmente utilizado, a minha pergunta é muito simples, é que para as questões do período de ordem do dia, nós estamos a falar de taxas, aprovação de taxas e fixação de impostos. Eu não consigo perceber que seja aplicada a tabela C. Eu gostava que me explicasse o porquê da tabela C e não o porquê da tabela A. Por uma razão muito simples, é porque todas as taxas e tudo aquilo que aqui está em causa, taxas e impostos, refletem-se e são base fundamental do orçamento. Portanto, eu não consigo perceber o porquê da fundamentação da tabela C e não da tabela A. Mas, mais uma vez, primeiro a outra pergunta e depois esta, se for possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. A questão que coloca é uma questão que tem a ver com a metodologia de votação. Efetivamente, creio que não houve uma votação global do regimento e dificilmente poderia existir por uma razão simples. Como sabe, as votações globais são feitas antes das votações artigo a artigo. Havia muitas propostas de tipo diferente e, portanto, creio que dificilmente poderia ter havido uma votação global do regimento, uma vez que havia, de facto, propostas concorrentes das diferentes forças políticas, aliás, sobre variedíssimos pontos desse mesmo regimento, ou pelo menos concentradas em alguns artigos. Também a esse respeito, não deixaremos de verificar, do ponto de vista legal, qual é que é o procedimento correto para, caso haja algum problema, esse poder vir a ser sanado. Quanto à questão que colocou, que é também uma questão pertinente sobre a questão das grelhas, o que estabelece o regimento é que há uma proposta da mesa, quando faz a ordem de trabalhos sobre as grelhas, e que é previsto um ajustamento em comissão permanente, onde a questão não foi levantada. De qualquer modo, e tendo razão que são pontos que evidentemente têm implicações para o orçamento, já no passado, quando havia metodologias diferentes de discussão em termos de distribuição dos tempos, no caso do orçamento usávamos uma metodologia de discussão e no outro caso outra. Portanto, é exatamente o mesmo paralelismo e creio que desse ponto de vista não há nenhuma alteração em relação à filosofia, pelo menos é o nosso entendimento. Evidentemente. E com uma metodologia diferente. Evidentemente. Temos também pontos de ordem, penso que é também um ponto de ordem, mas primeiro o deputado João Pela estava em primeiro, aparentemente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite. Gostava de, dentro do princípio do ponto de ordem, apresentar uma proposta para que este documento volte a baixar à Comissão do Regimento com alguma urgência, que fique registado e que seja considerado. Muito obrigado. Deputado João Carvalho. É só para dizer que, em relação, o ponto de ordem é o seguinte, é esclarecer que, quanto à bancada do PSD, independentemente do decurso do que vai acontecer nesta reunião, nós continuamos a questionar o Sr. Presidente, nós, bancada do PSD, sobre a legalidade, o ato que presidiu à elaboração deste documento, à sua votação, à sua publicitação e também ao seu conteúdo, como já aqui foi referido. Portanto, para nós, continuamos a votar, a participar nestas Assembleias, sob protesto em relação à entrada em vigor do novo regimento, que para nós não reúne as condições para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto de ordem também, muito bem. Então eu responderei em conjunto. Muito bem. Tem, portanto, bem a palavra. Com certeza. Neste momento está a necessidade de começarmos a formalizar isto
E é assim, requerimento, artigo 52. Considerando que as alterações regimentais aprovadas na 16ª sessão extraordinária, datada de 25 de outubro de 2018, podem acarretar a nulidade das deliberações que nelas fundamentam em termos regimentais, considerando que os eleitos e as eleitas nesta Assembleia são, nos termos da lei e do regimento deste órgão autárquico, responsáveis pessoalmente pela sua atuação no exercício do mandato, nomeadamente quanto às consequências pela violação da lei e do regimento, a CDU, nos termos do regimento, requer que esta sessão da Assembleia Municipal funcione ao abrigo do regimento que consideramos estar em vigor, ou seja, o do mandato anterior, e que foi o regimento de referência neste primeiro ano de mandato, com as adaptações feitas aos tempos dos grupos municipais. Pela bancada da CDU, Joaquim Campos. Muito bem. Agradeço o requerimento. Não sei se é um requerimento para votação. É para votação? Sim, senhor. Eu, se me permitirem, vou responder apenas antes de votarmos o requerimento que a CDU entregou, vou apenas responder aos senhores deputados que colocaram aqui questões também de ponto de ordem. Primeiro, para responder ao senhor deputado João Pela, para que se volte a discutir o regimento no âmbito da Comissão de Regimento ou do grupo de trabalho que foi criado para esse efeito. Essa comissão, esse grupo de trabalho, evidentemente caducou a sua existência com o final da discussão sobre o regimento, mas o regimento está sempre disponível, como é evidente, para ser discutido, para ser avaliado, e é o que seguramente não deixaremos de avaliar no futuro, como aliás é timbre, já aconteceu com anteriores, como aliás é timbre desta Assembleia Municipal e imagino que de todas as Assembleias Municipais. Quanto à questão que foi colocada pelo deputado João Carvalho, eu tenho inteiro respeito pela posição que exprime. O PSD, enfim, não votou contra porque decidiu não participar na votação, mas manifestou em momentos diferentes, de forma veemente e clara, a sua oposição a um conjunto de aspectos relevantes deste regimento e, naturalmente, que não deixe de ter todo o respeito por essa questão. Questões de legalidade, do ponto de vista da mesa, não existem. Portanto, o PSD decidiu abandonar abandonar a anterior reunião, uma posição, enfim, com a qual eu posso não concordar, mas é indiferente, porque tem evidentemente o direito de o fazer e também o direito de participar como participaram, não apenas em sede de Comissão de Regimento, mas também na própria discussão da Assembleia Municipal. Do ponto de vista da mesa, este é o regimento que está em vigor, cumpriu todos os trâmites que tinham que ser cumpridos, portanto, esta é a nossa posição. Não deixaremos de funcionar com eles, o PSD fala sob protesto e eu não posso senão registar esse facto, é um ato político sobre o qual, enquanto Presidente da Mesa, naturalmente tem que haver o maior respeito e o registro público por esse facto. Ficará com certeza, Sr. Deputado, não deixará de ficar registado em ata. Deputado João Pela, é para um ponto de ordem à mesa, imagino. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que se coloca e a proposta que eu formulei, se quiser posso colocar por escrito, será efetuado. Portanto, quando eu digo descer, obviamente que a Comissão anterior está a concluir os seus trabalhos. Na prática, é nos termos do artigo 71, se quisermos, deste regulamento que foi agora aprovado, ou deste regimento, melhor dizendo, nos termos do artigo 71, criar, digamos, uma nova comissão, portanto, que é o formato que me parece mais adequado. Muito obrigado. Se for necessário, passarei a escrito. Creio que não será necessário, embora, na verdade, seja timbre desta Assembleia que as propostas sejam apresentadas por escrito para que depois não haja ambiguidades no que está a ser proposto, mas não creio que seja estritamente necessário. Temos, portanto, duas questões que teremos que votar, creio eu, penso que é o mais democrático a fazer. Um requerimento da CDU, que eu vou ler em voz alta, em particular, enfim, foi lido já, mas para ficar claro aquilo que está a ser votado, a CDU, nos termos do regimento, requer que esta sessão da Assembleia Municipal funcione ao abrigo do regimento que consideramos estar em vigor, ou seja, o do mandato anterior e que foi o regimento de referência neste primeiro ano de mandato, com as adaptações feitas aos tempos nos grupos municipais. Vamos, portanto, votar este requerimento. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Foi, portanto, o requerimento rejeitado
o requerimento apresentado pela CDU. Vamos também votar a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado João Pela. Se quiser agora, ou se então noutro momento na sessão, quer votar agora a proposta que fez ou prefere votá-la noutro momento? Quer votar agora, muito bem. Portanto, o Deputado João Pela, aquilo que propõe sucintamente e sem ter aqui uma base escrita, mas creio que não é necessário, é que no fundo seja criada uma nova comissão ou um novo grupo de trabalho relativo ao regimento desta Assembleia Municipal. Quem vota a favor? Uma proposta para criar uma nova comissão de regimento. Sim. Quem se abstém? Quem vota contra? Muito bem. Foi, portanto, esta proposta rejeitada. Muito bem. Retomamos então os trabalhos do PAOD. Sim, podem fazer naturalmente, para qualquer um dos, para as duas, para esta última. Muito bem. Eu vou talvez sugerir que façamos só por ordem da votação, e tem toda a razão. Alguém quer fazer declaração de voto da primeira? Não, assim que acabarmos as declarações de voto. Alguém deseja fazer, alguma força política ou algum deputado deseja fazer declaração de voto sobre o requerimento apresentado sobre a CDU, pela CDU, peço desculpa. Pode, claro que sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava que a declaração de voto constasse para os dois pedidos, quer para o requerimento da CDU, quer para o requerimento do CDS. O Bloco de Esquerda, tendo dúvidas que foram aqui também levantadas sobre a questão especialmente da aprovação do documento na sua globalidade e não apenas no ponto a ponto, juntando a todas as outras questões que foram levantadas, quer pela bancada do CDS, quer pela bancada da CDU, logicamente nós teríamos de estar do lado desta transparência e desta democracia que aqui está a tentar ser trazida por estes partidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais declarações de voto? Do primeiro, do requerimento da CDU? A seguir. Não havendo declarações de voto sobre a proposta feita pelo deputado João Pela do CDS, deputada Lúcia Lemos. Muito bem. A bancada da CDU votou favoravelmente, aliás, outro não podia ser o sentido de voto, atento o que já demonstramos em relação à legalidade daquilo que se pretende que seja o regimento atualmente em vigor. Votámos favoravelmente, mas ainda assim até achamos que poderia ser represtinada à Comissão, que Vossa Excelência, Sr. Presidente, diz que caducou, mas que ainda não aprovou as atas dos trabalhos. E, portanto, achamos que é sempre oportuno que o regimento possa baixar e possa ser revisto. Por isso, votámos favoravelmente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não se registro, não sei, não há mais declarações de voto. Tenho dois pedidos para interpelação à mesa, o deputado Nelson Silva e o deputado Nelson Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria que o Sr. Presidente me clarificasse, porque eu fiquei aqui um pouco, fiquei com esta dúvida, que há uns minutos atrás, após a intervenção da deputada Lúcia Lemos e do deputado Paulo Sousa, o Sr. Presidente disse que teria que confirmar se era exigível por lei votar o documento na globalidade sobre o risco, tal como já foi referido várias vezes pela bancada da CDU, de qualquer deliberação ser nula. Também, uns minutos depois, disse que a mesa considerava este novo regimento como em vigor. Eu gostaria de saber se o Presidente já foi confirmar se realmente existe a imposição legal da votação da globalidade ou não. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Paulo Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao anterior regimento, eu já não vou falar, e porque já expressámos também o nosso voto aos dois requerimentos que foram apresentados. E partindo do princípio que realmente o que está em função é este novo regimento que acabou de ser distribuído,
E, portanto, a minha pergunta vai muito simples. O Sr. Presidente, temos alguma informação para ser transmitida a todos sobre o artigo 79.11? É porque, se não temos, começamos então, mais uma vez, a Assembleia sem o funcionamento do regimento na sua, ainda por cima, num dos pontos mais importantes, que é o da publicitação dos trabalhos e dos atos da própria Assembleia, o caráter público das reuniões. Temos informação para dar? Não temos? É só isso. Muito obrigado. Deputado João Pela. Muito obrigado, Sr. Presidente. Admitindo que vamos trabalhar com este regimento, eu vou-lhe chamar regimento marreco, porque da forma como ele está um bocado marreco, de maneira que... Perante isto, o que temos é que eu vou ter, e no PAOD, portanto, se falo por documento ou se falo, digamos, por tempo, qual é a grelha de tempos, quer para a sessão, quer para o PAOD. E se é por documento ou se é, digamos, na totalidade dos documentos. Muito obrigado. Bem, por partes então, deputado Nelson Silva, o que procurei exprimir foi que a mesa tem o entendimento que a votação foi feita do modo como era legalmente exigível fazer-se. Naturalmente, perante a dúvida que é suscitada, não deixaremos de averiguar se algum vício de forma foi cometido na votação que teve lugar na anterior Assembleia Municipal. Portanto, do nosso ponto de vista, é esta a posição. Depois, o deputado Paulo Sousa sabe bem, creio que conversámos bastante, não só, já houve, aliás, tomadas de posição nesta Assembleia, foi uma questão também discutida na Comissão de Regimento, a mesa exprimiu uma posição sobre isso, nem sequer tinha que o fazer, mas creio que foi uma das propostas que foi acolhida por unanimidade das diferentes forças políticas. É nosso objetivo, e é para isso que estamos a trabalhar, que venha a existir a difusão por meios audiovisuais desta Assembleia Municipal, para que fique disponível para todos os municípios. Como imagina, e creio que fará essa justiça, eu não cometeria a imprudência de validar, no sentido de concordar, como concordei, além das forças políticas, com a inclusão deste ponto no regimento, se acaso achasse que não era para cumprir. Creio que posso ter alguns defeitos, como todos temos, algumas falhas, como todos temos, mas a de criar obstáculos deste género, de verificação factual muito simples, enfim, tento não cometer. E, portanto, evidentemente que faz parte do regimento, e o facto de fazer parte do regimento é mais uma pressão para um compromisso coletivo para que venha a ser cumprido efetivamente este preceito. O deputado João Pela, no que diz respeito ao PAOD, não houve nenhuma alteração em relação ao regimento anterior. O tempo é por bancada, nunca foi por documento, é por força política e por bancada. É o tempo que está previsto no regimento que foi, nas tabelas que foram distribuídas. E no que diz respeito aos pontos que estão em causa no período de ordem de trabalhos, é também exatamente a mesma coisa. Portanto, é o tempo que está previsto na grelha salvo RC, que é a grelha de 30 minutos. Portanto, creio que não haverá grandes questões a esse respeito, mas se houver, a mesa terá sempre todo o gosto em procurar esclarecer e em procurar facilitar o andamento dos trabalhos. Muito bem. Deputado... Ok, uma intervenção à mesa do deputado Nelson Silva. Obrigado pelo seu esclarecimento, Sr. Presidente, mas continuo na dúvida. Eu percebo que o Sr. Presidente considera que este regimento, o novo regimento, está em vigor, já percebi isso. No entanto, a minha pergunta foi de saber se já apurou, se não no seu entendimento, mas no panorama legal do nosso país, se existe ou não a obrigatoriedade de votar o documento da sua forma global e se não preferiria suspender os trabalhos para confirmar essa informação, para que não estejamos a pôr em risco deliberações importantes que constam da ordem de trabalhos. Gostaria que o Sr. Presidente me respondesse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputada Lúcia Lemos tem também a palavra para uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, e para evitar que durante os trabalhos hajam atropelos e ficar tudo claro, eu, quando fiz o ponto de ordem inicial, referi que o número 5 do artigo 40, que foi uma proposta do PS, de retirada desse número, não consta no edital. Vossa Excelência respondeu que tudo o que está no edital, ou tudo o que não está, hoje não se vai levar em conta, e vai-se levar em conta o que está no edital. Ora, esse número 5
prevê exatamente que os PAODs têm, das extraordinárias, têm 30 minutos mais o dobro. Isto é apenas para clarificar, até em relação à pergunta do CDS, para saber, e Vossa Excelência, dir-nos a cada bancada qual é o tempo que temos. Qual é o número? Que peço, É o número 5 do artigo 40. Foi uma proposta do PS de retirada do prolongamento dos PAODs, já estou a situar-vos para ser mais rápido, não consta do edital, logo não pode estar em vigor, esta Assembleia tem prolongamento. Portanto, é a resposta não só para o CDS, como para nós. Queremos saber exatamente com que linhas nos cosemos, porque nós estamos aqui para trabalhar, não apenas para picar o ponto. Sim, senhora deputada. O número 5 do artigo 40 diz respeito à entrada dos documentos X horas antes nos serviços. Pronto, portanto, o regimento que está em vigor é o que foi publicado no boletim municipal. Faremos toda e qualquer verificação que haja a fazer do edital. A mesa interpretará qualquer lacuna e qualquer incongruência que exista de numeração do regimento, como já existiu no passado. Portanto, há, desse ponto de vista, uma absoluta clareza das regras. Os tempos por bancada, como já referi, são os tempos que estão, aliás, indicados na própria convocatória da Assembleia. Hoje, sendo uma sessão extraordinária, temos um PAOD de 30 minutos e o tempo que foi adstrito a cada um dos pontos foi também um tempo de intervenção inicial por parte dos partidos de 30 minutos. O senhor deputado Nelson Silva colocou a questão sobre a verificação da questão legal. Eu volto a repetir. Nós consensualizámos uma metodologia. Procedemos de acordo com essa metodologia, até que um partido em particular pediu a votação ponto a ponto. Do ponto de vista da mesa, não há nenhuma questão legal que se coloque. É um pouco ao contrário. Se alguém tem alguma norma legislativa que nos indique o contrário, peço que a faça chegar à mesa para que possamos verificar. De qualquer modo, como sabe, mesmo questões legais, há vícios de forma e vícios de substância, a votação na globalidade não alteraria a votação artigo a artigo e, portanto, tudo isso seria dirimido onde tivesse que ser. Portanto,